Noite de sexta-feira, e esse cara aqui, jornalista argentino chamado Hernán Castillo, balançou as estruturas da parte esportiva que consome notícias de futebol no Brasil e na América do Sul. O Hernán publicou o seguinte: aqui na Continental 590, uma rádio argentina que eu fui checar e de fato existe mesmo e tem programação, contamos que a Conmebol e a CONCACAF chegaram a um acordo para que os times do Hemisfério Norte possam disputar a Libertadores a partir do ano que vem. Messi, já te vejo. Isso foi o que disse o Hernán Castillo. Não é muito bem como ele disse aqui, mas tem, de fato, uma organização para um campeonato. E eu vou te explicar agora. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Você deixa um like aqui embaixo, você se inscreve aqui no Raiz Tricolor se quiser dar uma moral pra gente, beleza? Não se esquece de compartilhar esse vídeo também para os seus amigos. Esse vídeo aqui é aquele que pode ter até torcedor de outro clube também assistindo. E, cara, vamos lá, né? Você pode até olhar aqui e falar: Gabriel, como que eu fico sabendo de mais notícias desse tipo de coisa? Na hora. Eu vou te responder baixando o OneFootball. É isso, ó. Tem aqui, ó. Notícia tá aqui, ó. Jornalista argentino, toda a explicação do que o Hernán Castillo falou, do argentino e etc. Toda a questão também do pronunciamento da Conmebol. Foi falado inclusive de um vídeo que o Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, apareceu dançando numa festa familiar e escreveu dizendo que havia novidades importantes para anunciar em breve. Enfim, tá? Lá no OneFootball tem toda a matéria explicando sobre essa questão do Hernán Castillo. A gente vai um pouquinho mais fundo aqui, mas se você procurar lá no OneFootball, você acha tudo isso. O link tá aqui embaixo na descrição. E beleza. Você já tem o lead, né? Segundo o Hernán Castillo, a Conmebol e a CONCACAF chegaram a um acordo para que os times da CONCACAF, para quem não sabe, tá? Não entende. Existe a América, o continente inteiro. Só que, futebolisticamente falando, e hoje a gente vai utilizar o mapa, ok? Vamos utilizar o Google Maps. Sempre que eu posso, eu gosto de utilizar o Google Maps. Então, hoje é um desses dias que eu posso usar. Um abraço pro Fio, que odeia no Canal 20 quando eu utilizo o Google Maps, porque deve ser um negacionista, sei lá. Tirando a zoação agora, ó, vocês estão vendo que o continente americano, que é esse que tá aí na tela, tá aqui, ó. Todo aqui. Só que futebolisticamente, a gente tem dois grandes blocos. Esse primeiro com os Estados Unidos, México, Canadá e a parte central aqui também, né? Tanto a parte central quanto a do Caribe, Cuba, Bahamas, Haiti, Jamaica, Ilhas Caimã, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Guatemala, Bolívia, até o Panamá, que pertence à CONCACAF. Futebolisticamente falando, eles são outro continente. É a Confederação da América do Norte, Central e Caribe. Futebolisticamente falando, a América do Sul, tirando as Guianas e o Suriname, então Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Brasil, Paraguai, Chile, Argentina, Uruguai, acho que falei todos, né? Não sei se pulei algum, mas acho que falei todos, sim. Todos esses são da Conmebol, é uma outra confederação, apesar de ter um continente só. Só que antigamente, até pouco tempo atrás, os times do México, os times mexicanos, neste século, jogavam, só o do México, jogavam a Libertadores. A Copa Libertadores da América, ela é jogada pelos 10 países da Conmebol e os times mexicanos jogavam a Libertadores como convidados ali, tinha uma série de regrinhas, não podia ter final no México, se a final fosse lá, o segundo jogo era obrigatoriamente vindo pra América do Sul, como aconteceu em 2015 no River e Tigres, né? O Tigres tinha a melhor campanha, mas ainda assim, o segundo jogo da final foi no Monumental de Nunes. Mas eles jogavam como convidados, e pra eles era uma espécie de Sul-Americana, porque os principais times não se classificavam pra Libertadores. Os principais times se classificavam para a competição deles, que é a Conca Champions, a Liga dos Campeões da CONCACAF, que engloba todos os países da América Central, da América do Norte e do Caribe. Por que os mexicanos pararam de participar da Libertadores? Principalmente por conflito de datas. Quando a Libertadores, em 2017,
passou a ser o ano inteiro, lembrando, Libertadores antigamente, ela começava em janeiro, fevereiro e terminava em julho, né? Em 2017 ela passa a ter um calendário anual. Quando isso começou a acontecer, os times mexicanos não tinham mais datas para poder jogar, porque começou a conflitar com a Liga dos Campeões da CONCACAF. Então, parou-lhe o acordo. Só que sempre houve um interesse, principalmente, acho que dos dois lados, de ter CONMEBOL e CONCACAF juntos. Por quê? Porque para a CONCACAF é muito interessante o mercado brasileiro, o mercado argentino, a cultura futebolística latino-americana é muito forte. E para a CONMEBOL é muito interessante a grana que entra de direito de TV do México e dos Estados Unidos. Estados Unidos, a gente já sabe, né, de questão de movimentação financeira, e principalmente o México tem uma questão financeiramente falando muito interessante de grana de direito de transmissão. Então, uma competição com o mercado americano, e aí não só o mercado futebolístico, mas o mercado publicitário, etc., e o mercado mexicano agregaria muito financeiramente à competição. Só que não é isso aparentemente que vai acontecer dessa vez. Isso porque, segundo a matéria do Rodrigo Matos, lá no portal UOL, a CONMEBOL discute criar um novo torneio de times da Libertadores, MLS e México. Ou seja, não é CONMEBOL e CONCACAF, os times da CONCACAF agora jogam a Libertadores. Seria um novo campeonato. Segundo a matéria do Rodrigo Matos aqui, a realização de um torneio interamericano de clubes entre os times da América do Sul, do México e da MLS está sendo discutido entre a CONMEBOL e a CONCACAF. A possibilidade da realização desta competição já foi conversada no Conselho de Futebol da Confederação Sul-Americana. A ideia é um campeonato incluindo times da Libertadores, da Sul-Americana, do México e da MLS. O debate é para fazer um torneio a partir de 2025. Há discussão sobre o número de times entre 8 e 16. Isso não tem, segundo Rodrigo Matos, nenhuma relação com a inclusão de times da América do Norte na Libertadores, como chegou a ser divulgado por veículos argentinos. Durante o conselho da CONMEBOL, a cúpula da entidade comunicou que estavam avançadas as negociações entre confederações continentais para um novo torneio. Nesta sexta, o presidente Alejandro Domingos informou nas suas redes sociais que fará um anúncio sobre o futebol sul-americano na segunda-feira. Se for confirmado o torneio interamericano, teria grande valor na visão dos envolvidos, valor comercial. Isso por conta da possibilidade de realização de jogos nos Estados Unidos. Como eu falei, mercado americano, não só de direitos, publicitário e de pessoas também. Um empecilho, no tanto, é relacionado a calendário para jogos. Esse é o ponto que eu vou frisar aqui agora. No Brasil, por exemplo, não existe falta de data. Aliás, já existe falta de datas para marcar as partidas que já acontecem. CONMEBOL e CONCACAF têm estreitado os laços para a realização de torneios, tanto de seleções quanto de times, tanto que a Copa América será nos Estados Unidos. Esse é o ponto central. A ideia é criar uma nova competição. Ok, show criar. Eu, de fato, não entenderia muito bem como que a Libertadores da América, que tem todo um contexto ali, se você nunca entendeu o nome, né? Liga dos Campeões é um nome padrão aí, genérico, que você consegue entender. Libertadores tem um conceito dos libertadores de cada país, da América, enfim, recomendo você pesquisar, você vai ver ali os nomes, inclusive, de cada um que conquistou a independência dos países, enfim, você vai entender um pouco melhor. E isso ficaria meio estranho, você perde um pouco da cultura e tal, da nossa cultura local, do histórico da Libertadores como um todo. Ainda teria um outro fato, que é, se eles jogarem a Libertadores, o que acontece com a Conca Champions? Né? A Liga dos Campeões da CONCACAF. A CONCACAF agora vai perder o torneio. Não vai. É tudo questão de poder e dinheiro. Né? Ou seja, seria um novo torneio, talvez de 4 em 4 anos, estão discutindo para 2025, com uma sede única, sei lá o que seria, mas para vincular, principalmente, a gente aqui não vai ser hipócrita, futebol argentino e brasileiro com futebol mexicano e americano. A vontade deles é essa, são esses 4 mercados. O mercado argentino, que engloba, né, eu tive no Peru, na Bolívia e no Uruguai, recentemente, além da Argentina, né, para os jogos do Fluminense, e tinha ido no Paraguai no ano passado. Uma coisa muito clara, assim, principalmente o que eu percebi lá em Lima e em La Paz, e em Montevidéu também, é que a ESPN, 99% do tempo, é uma ESPN só. É uma ESPN
com falas em espanhol, sediado na Argentina. O mercado que mais importa para eles é o da Argentina e os outros assistem junto. É meio que aqui no Brasil, com o mercado paulista e carioca em relação ao resto de todo o Brasil. A Amazonas está assistindo e vendo falar de São Paulo, de Flamengo e de Corinthians. Enfim, então o que importa, na real, para eles é juntar Brasil, Argentina, México e Estados Unidos. Isso seria num novo torneio. Qual que seria a grande complicação? A ideia é sensacional, só para deixar claro por todos os motivos que eu já destaquei aqui. Grana, muito dinheiro, uma valorização muito grande, uma junção de dois mercados. Cara, o mercado do soccer dos Estados Unidos está crescendo e tal, está se estabilizando, uma média de público altíssima, lá de mais de 20 mil pessoas no estádio, e crescendo ainda e tal, acho que já está quase batendo 30 mil, o dado que eu vi era de 10 anos atrás, estava em 22 mil, pô, então deve estar crescendo ainda. Então, tipo assim, e é um mercado americano que rende muita grana. E você ainda soma ao México, que também é um mercado futebolístico com dinheiro, e mais, muito apaixonado por futebol. Então, assim, são dois que agregam, de fato, e seria muito legal. Agregam em dinheiro e agregam, principalmente o México, em cultura futebolística. E até para desenvolver a cultura futebolística nos Estados Unidos também. Então seria algo muito legal, seria novo, seria interessante. Ainda mais agora com o Messi lá no Inter Miami, e o Inter Miami agora querendo pegar todo mundo também, aí já se fala de Iniesta e tal. Futebol dos Estados Unidos crescendo nesse ponto também midiático de jogadores, né? Já tem alguns e crescendo ainda mais com a estadia do Messi lá. Juntar isso com o Brasil, vou focar aqui no Brasil também, seria muito legal, muito interessante financeiramente. Qual que é o problema? Eu não sei se vocês estão se percebendo, tô mostrando aqui, a distância. Eles na Libertadores já seria um problema. Um novo torneio, talvez com uma sede só, seria diferente. Mas, pô, me incomoda um pouco quando é torneio com uma sede só e essa sede vai focar tudo nos Estados Unidos, né? Com certeza. Porque o legal é pegar o americano que, sei lá, vou pegar o Seattle, que é o mais longe aqui de todos, ou Portland, que tá bem lá também na MLS. É pegar essa turma de Portland e mandar vir jogar no estádio, na Arena do Grêmio, no Beira-Rio. Essa é a parte legal. É óbvio, eu dei um extremo de distância, mas o maneiro é isso, é o Fortaleza jogando a Libertadores e jogar em Toronto, no Canadá, mas que joga a MLS. Essa é a parte legal dessa confluência, mas o problema principal é a distância. A maior viagem já feita por um time da Libertadores, né, o maior confronto já feito em relação à distância, foi feito em 2013 entre Palmeiras e Corinthians, né, que saíram de São Paulo, um nas oitavas, o outro na fase de grupos, até Tijuana, no México. Foi em 2013, depois o Galo também fez essa mesma viagem, mas Minas Gerais fica um pouquinho mais perto. Foi a maior viagem já feita, cerca de 9.700 quilômetros de distância entre Tijuana e São Paulo. Deu entre 17 e 22 horas de viagem nos dois casos. Especificamente, Tijuana acaba sendo muito longe, porque é na fronteira. Tijuana fica na fronteira com os Estados Unidos, no estado da Califórnia, né, com San Diego, mas dá pra gente ter um pouquinho a dimensão do que seria, por exemplo, jogar em Los Angeles, né? Não teria muita diferença, Los Angeles estaria a 9.800 quilômetros de distância. Essa foi a maior viagem da história da Libertadores, ou seja, jogar nos Estados Unidos em jogos de ida e volta seria um desafio pro calendário. Já aconteceu? Já. Mas seria muito difícil em relação à distância. Uma viagem dessa daqui obriga ao time que jogar, claramente, isso já aconteceu inclusive com o próprio Atlético Mineiro, né, que muda um pouquinho, o Galo sai meio que daqui e dá uma distância 9.500, não muda muita coisa. O Galo, quando jogou lá em Tijuana, ele jogou a final do Campeonato Mineiro em BH contra o Cruzeiro, perdeu, mas foi campeão. Viajou até Tijuana, isso no domingo, viajou até Tijuana, jogou na quinta-feira em Tijuana e voltou para Curitiba. Pra poder jogar, deixa eu ver se eu boto um ponto aqui, ó. Pra poder jogar a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Coxa no Couto Pereira. Ou seja, isso no domingo. Em 8 dias, né, considerando de um domingo ao outro domingo, o Galo viajou aproximadamente 20 mil quilômetros indo até Tijuana e voltando. Tudo isso com o time titular. E tá, acho que o Ronaldinho não jogou todas as partidas. Então, assim, a questão da viagem, se você botar uma questão dessa com uma viagem
mais normal ali dos Estados Unidos. Vamos botar uma bem mais tranquila que seria vindo pra Flórida, seja pra Miami. Miami tem time, né? Vamos pro Inter Miami, vão enfrentar o Messi. Já daria uma viagem gigantesca de você ir e voltar. Você tem 2 jogos em casa no Rio de Janeiro, né? Você vai e volta, já dá uma monstruosidade de 13 mil quilômetros. É uma coisa muito longe. Se você ainda fizer o extremo de botar um jogo em Seattle ou em Portland, que são lá no outro lado dos Estados Unidos, e vier para o extremo do Uruguai, de um time de Montevideo ou de um time de Buenos Aires, que seria até mais normal, o River Plate fazendo essa viagem, a gente vai para 22 mil quilômetros. É impossível, ou pelo menos, se não é impossível de distância, ou não é impossível um homem fazer essa viagem, é impossível fisiologicamente acreditar que um jogador pode jogar no domingo ou sábado em Buenos Aires, jogar na quarta ou quinta-feira em Seattle e voltar para no outro domingo jogar em Buenos Aires de novo. Fisiologicamente se torna impossível. Então esse torneio vai ter que ser muito bem engendrado ali em relação a datas, em relação a tudo. Fato é, futebolisticamente falando, vale demais. Financeiramente falando, vale demais. Midiaticamente falando, vale demais. Culturalmente falando, vale demais. Logisticamente falando, temos um problema. Até em relação às datas. Vai jogar quando? Vai diminuir a Libertadores para ter esse torneio? Será que vale a pena? Vai diminuir a Sul-Americana? Mas aí os principais times estão na Libertadores. Vai diminuir o Brasileirão? Duvido. Enfim, vamos ver como é que vai ser. Mas você agora... Olha, cara, às vezes eu termino uns vídeos aqui, eu falo, pô, eu esqueci de falar. Esse acho que foi um vídeo completinho, né? Tem dúvida sobre o assunto? Bota aqui na caixa de comentários aqui embaixo. Tamo junto, até a próxima. Valeu!